Tudo começou numa casa simples, num bairro modesto de uma grande cidade do interior. Ali morava Mateus, um homem íntegro, respeitado na comunidade evangélica, conhecido por sua fé inabalável e por suas orações intensas, daquelas que faziam até o chão tremer. Viúvo desde cedo, assumiu sozinho a criação dos seus 2 filhos gêmeos, Levi e Lucas, ambos diagnosticados com autismo severo ainda pequenos. O desafio era duplo: prover, proteger e, acima de tudo, compreender o universo silencioso dos filhos que, ao mesmo tempo que o amavam, se retraíam cada vez que ele se aproximava, exaltando sua fé. A maior dor de Mateus não era criar os filhos com limitações, mas perceber que o amor dele, por mais puro que fosse, causava medo. Mateus acreditava do fundo da alma que estava fazendo tudo certo. Não perdia um culto, orava de madrugada, ungia as portas da casa, jejuava por dias. E em toda essa devoção, não percebia que os gritos de glória e as palmas fervorosas provocavam crises nos meninos. Levi se escondia debaixo da mesa. Lucas batia as mãos na cabeça tentando se acalmar. Era como se a presença do pai os colocasse num estado de alerta. Aquilo machucava mais do que qualquer escassez, mais do que qualquer cansaço. Porque no fundo Mateus não queria ser visto como um monstro pelos filhos que mais amava. Ele só queria ser abrigo. Mas sua maneira de expressar a fé virou, sem perceber, um muro. E é aqui que começa uma das mais profundas reflexões positivas dessa história. Quantas vezes, por sermos certos demais, intensos demais, corretos demais, nos tornamos duros, fechados, ou até mesmo assustadores para quem mais precisa de acolhimento? Mateus era aquele típico exemplo de alguém que vivia salmos como o 26. Tenho andado na minha integridade. Sim, ele era justo, mas justo como uma muralha, intransponível, fria, rígida. E quantas pessoas você conhece que confundem integridade com inflexibilidade? O homem de bem, quando não se conhece por dentro, pode se tornar um terror sem querer. É forte dizer isso, mas é verdade. Na cabeça de Mateus, ele estava protegendo a casa. Era como um leão de guarda espiritual. Quando gritava, era para afastar demônios. Quando orava alto, era para quebrar maldições. Mas seus filhos, sensíveis à luz, ao som e aos movimentos bruscos, viam ali um monstro em ação. Não havia entendimento entre as linguagens. E é aqui que entra uma das mais poderosas histórias de fé e esperança que alguém pode viver: a da reinterpretação. Porque às vezes, a fé precisa se expressar em silêncio. Às vezes, a maior guerra espiritual se vence com um abraço. E olha só, quem diria? O Salmo 26 é sobre integridade, sim, mas também sobre se examinar, se deixar provar, se deixar sondar por Deus. Numa noite chuvosa, quando Levi teve uma crise de pânico durante a oração fervorosa do pai, Mateus sentou, no chão, com as mãos na cabeça e chorou como uma criança. Ali ele percebeu que algo precisava mudar. E foi nessa dor que nasceu uma das mais lindas histórias inspiradoras que o canal já compartilhou. Porque mudança verdadeira começa quando a dor bate mais forte que o orgulho. E naquele momento, Mateus entendeu que precisava aprender uma nova forma de amar, uma nova forma de orar, uma nova forma de viver a fé que tanto valorizava. Porque acreditar em si mesmo também passa por reconhecer que ainda se tem muito a aprender. No outro dia, foi até a escola especial dos filhos, conversou com terapeutas, buscou ajuda. Descobriu o mundo do autismo com a humildade de quem está pronto para nascer de novo. Começou a ler livros como O Cérebro Autista, de Temple Grandin, e O Que Me Faz Pular, de Naoki Higashida. E cada página era um soco de realidade e um abraço de empatia. Ali, ele entendeu que precisava desacelerar o ritmo. Que os filhos não precisavam de gritos de guerra espiritual, mas de canções suaves, de rotinas seguras, de amor traduzido na linguagem que eles entendem. Essa foi sua maior virada de chave. As orações passaram a ser sussurradas. O altar da casa virou um cantinho acolhedor com luz suave,
almofadas e silêncio. Ao invés de dizer, Satanás não vai tocar nos meus filhos, ele dizia, Senhor, ensina-me a amar como tu amas. E pouco a pouco os meninos começaram a se aproximar. Levi sentou ao lado do pai pela primeira vez em meses. Lucas encostou a cabeça no ombro dele e ficou ali, em silêncio, como se dissesse, agora sim eu entendo você. Esse foi o verdadeiro milagre. Uma transformação que começou no coração de um pai que decidiu escutar o céu com outros ouvidos. Muitos homens confundem autoridade com voz alta, confundem espiritualidade com intensidade. Mas o verdadeiro homem de Deus é aquele que se deixa ser moldado. E Mateus, naquele novo caminho, descobriu que as maiores mensagens motivacionais da Bíblia estão nos gestos pequenos, na paciência, no aprender contínuo. Ele se tornou outro homem, o mesmo de fé, mas com um novo olhar, mais profundo, mais terno, mais humano. Ele aprendeu que ser íntegro não é ser perfeito, nem inflexível, nem inatingível. Ser íntegro é ser inteiro, e isso inclui ser vulnerável, pedir perdão, tentar de novo, e mudar a rota quando percebe que está machucando alguém. E essa descoberta não só restaurou a relação com os filhos, mas também a fé daquele homem que antes orava para o céu, mas agora também escutava a terra. A fé dele virou ponte, e não muro. E talvez seja essa a pergunta que você precisa se fazer hoje. Será que o jeito que você ama, que você demonstra cuidado, que você vive sua fé, tem sido acessível para quem está ao seu redor? Ou será que tem gente que te ama, mas se esconde, porque o seu jeito grita mais que sua intenção? Fica comigo que no próximo capítulo você vai ver como a mudança de Mateus impactou toda a comunidade. E o que aconteceu quando ele decidiu agir, com leveza. A notícia da transformação de Mateus se espalhou como rastilho de pólvora no bairro. Quem o conhecia como o homem que orava aos brados, agora o via calmamente andando pelas ruas com os filhos pela mão. Sem pressa, sem empolgação. A mudança, visível, incomodou muita gente da congregação. Teve quem dissesse que ele havia perdido a unção, que se rendeu ao mundo, ou pior, que amoleceu. É incrível como, em nome do zelo, as pessoas esquecem que o próprio Cristo foi suave com as crianças, paciente com os aflitos, e gentil até com os que o traíam. Mas Mateus estava firme. Pela primeira vez, a voz que mais importava não era a do pastor, nem a dos irmãos da igreja, era a dos filhos, que agora conseguiam se aproximar sem medo. A experiência de Mateus mostra uma das reflexões mais profundas que o Salmo 26 carrega. A integridade é testada, não proclamada. E foi exatamente isso que ele entendeu. Porque não adianta estar com as mãos limpas diante de Deus se os olhos das pessoas ao seu redor estão cheios de medo, angústia e desamparo. Integridade de verdade é aquela que resiste às críticas, que escolhe o amor mesmo quando isso parece menos espiritual. Zelo sem empatia é como um templo bonito, mas vazio por dentro. E quantas vezes já fomos assim, achando que estávamos certos e só estávamos insensíveis? Na prática, a mudança de Mateus incluiu ações bem concretas. Ele trocou o som ambiente de pregações agitadas por músicas instrumentais suaves em casa, usou fones de ouvido para suas leituras bíblicas narradas e adaptou até sua linguagem corporal. Em vez de levantar as mãos e orar em alta voz no quarto com a porta aberta, passou a fazer isso com a porta fechada e depois sair com um sorriso. Pequenas atitudes com grandes efeitos, porque às vezes, um gesto de empatia é mais forte que 1000 orações gritadas. É mais fácil tocar o coração de Deus quando a gente começa a tocar, com cuidado, o coração dos nossos. E o mais interessante foi ver como a comunidade começou, aos poucos, a perceber o valor da nova postura de Mateus. Um pai que era antes considerado excessivo, passou a ser referência em sensibilidade. Irmãos da igreja que antes olhavam torto, começaram a perguntar sobre o universo do autismo, querendo entender também seus filhos e netos com dificuldades. O que era julgamento virou aprendizado.
Uma verdadeira história de fé e esperança que começou com dor, mas gerou frutos de empatia. Porque não existe fé madura sem escuta. Não existe zelo verdadeiro sem amor. Mateus nunca perdeu a fé. Só trocou a armadura por uma túnica leve. Continuava crendo, declarando vitória, ungindo sua casa. Mas agora fazia isso no tempo e na forma que seus filhos conseguiam acompanhar. E curiosamente foi nesse novo jeito que ele sentiu mais a presença de Deus. É como se o céu tivesse feito silêncio para escutar melhor o coração de Mateus. E aí está uma das mais belas mensagens motivacionais que você pode guardar. Quando o cuidado com o outro se torna prioridade, Deus se manifesta em detalhes. A vida desse homem se tornou um verdadeiro conto de superação e fé. Porque não há vitória maior do que aquela conquistada dentro de casa. E se você que está assistindo sente que sua fé está ferindo alguém que você ama, pare, olhe ao redor e se pergunte: será que não é hora de mudar a forma sem perder a essência? A rigidez sem empatia é uma prisão disfarçada de convicção. O zelo sem escuta é apenas vaidade disfarçada de santidade. E isso dói. Dói em quem está ao seu lado. E mais ainda, dói em Deus. A verdade é que Mateus aprendeu a difícil arte de viver o evangelho com os pés no chão. Ele passou a frequentar rodas de conversa sobre paternidade atípica, buscou grupos de apoio e compartilhou seu testemunho numa conferência sobre inclusão na igreja. Ele não era mais o homem que gritava nas vigílias, mas o que acolhia os aflitos em silêncio. Ele não levantava mais as mãos no púlpito, mas estendia os braços para acolher quem se sentia fora do padrão. Isso é o evangelho puro e simples. Isso é o que o Salmo 26 clama: verdade no coração, mãos limpas e disposição para andar com os fiéis. A igreja, que no começo resistiu à transformação dele, começou a entender que o zelo verdadeiro não exclui, inclui. Não impõe, compreende. E os filhos de Mateus passaram a ser recebidos com carinho, com brinquedos sensoriais, com espaços adaptados. O amor do pai virou ponte também para a comunidade. E olha que lindo, quem um dia causava susto nos filhos, agora era refúgio. Essa é a prova viva de que, quando a gente muda por amor, até quem nos julgava acaba mudando também. Um milagre silencioso, mas revolucionário. E talvez agora você esteja se perguntando: mas e se eu não souber como mudar? Não tem problema. Ninguém nasce pronto. O importante é querer, é começar, é abrir espaço para escutar quem pensa diferente, quem sente diferente, quem vive em outra frequência. Porque quando você se propõe a amar como Jesus amou, o Espírito Santo cuida de ensinar o resto. No próximo capítulo, você vai ver como essa nova versão de Mateus enfrentou uma nova batalha. E como ele respondeu com sabedoria e doçura a um ataque que poderia ter desestruturado tudo. Tudo parecia estar indo bem, até que Mateus foi convidado para dar um breve testemunho numa reunião de casais da igreja. Era um momento simples, onde cada pessoa compartilhava algo sobre fé no lar. Quando ele contou como adaptou a rotina espiritual, a sensibilidade dos filhos, um dos irmãos mais antigos, conhecido por sua voz grossa e opiniões firmes, fez um comentário que caiu como bomba. Para mim, isso é covardia espiritual. Se a gente baixar a guarda para o mundo, o inimigo entra pela porta da frente. A sala ficou em silêncio. E Mateus sorriu. Um sorriso calmo, quase triste, mas cheio de paz. Naquele instante, ele poderia ter rebatido. Poderia ter defendido sua trajetória, explicado cada detalhe da vida com filhos autistas, mostrado versículos e mais versículos que embasavam sua nova postura. Mas preferiu não levantar voz. Preferiu viver o que estava pregando. E esse é um exemplo prático que você pode aplicar. Nem todo ataque precisa de resposta. Às vezes, o melhor testemunho é o silêncio que permanece firme, como o de Jesus diante de Pilatos, como o de quem sabe que está sendo fiel não à aparência, mas ao propósito.
O comentário negativo, em vez de derrubá-lo, o fortaleceu. Porque ali, ele percebeu que sua história não era só sobre ele e os filhos, mas sobre ensinar uma nova forma de espiritualidade para muitos que estavam presos em religiosidade tóxica. E aqui vai uma reflexão positiva poderosa. Não é a gritaria que define a fé de alguém, mas a constância. Não é o julgamento que define a maturidade, mas o fruto. E Mateus estava produzindo frutos. Filhos acolhidos, casa em paz, uma fé que abraçava em vez de afastar. Depois daquela reunião, algumas irmãs o procuraram para conversar. Uma delas confessou que a filha tinha diagnóstico de TDAH, mas que nunca teve coragem de adaptar a rotina em casa, com medo de parecer fraca na fé. Outra disse que já julgou mães que não conseguiam controlar os filhos na igreja, mas agora entendia o peso que carregavam. Era como se pela coragem de se calar e pela integridade do exemplo, Mateus estivesse abrindo espaço para que outras histórias de fé e esperança florescessem. É por isso que digo, toda vez que você escolher, você vai inspirar alguém, mesmo que não perceba. As histórias inspiradoras nascem de quem decide seguir em frente, mesmo com dor, mesmo com críticas, mesmo sendo mal interpretado. A estrada da fé não é feita só de aplausos. Às vezes, ela é feita de passos solitários, mas seguros. E esses passos podem ser exatamente o caminho que outros seguirão quando a dor bater à porta. Mateus seguiu firme. Ele começou a receber convites para falar em escolas, igrejas, eventos sobre inclusão. Sua história viralizou num vídeo que ele gravou contando sobre a primeira vez que Levi o abraçou espontaneamente. Era um vídeo simples, feito com o celular, mas que tocou milhares de pessoas. Porque a verdade, quando dita com o coração limpo, tem poder. Uma das mais lindas mensagens motivacionais que ele deixou no vídeo foi: você não precisa ser forte do jeito que o mundo espera. Ser forte, às vezes, é se curvar em amor. É claro que houve mais críticas, sempre há. Mas ele não andava mais sozinho. A comunidade se levantou em apoio. Pessoas começaram a falar sobre neurodiversidade. A igreja montou uma equipe de acolhimento inclusivo. E tudo isso começou com um homem que decidiu mudar o tom da voz. É ou não é uma história de superação e fé digna de ser contada em cada canto desse país? E aí fica o convite. E se você também começasse hoje uma transformação na sua casa, no seu jeito de demonstrar fé, de amar, de ouvir? E se sua rigidez está afastando quem você mais ama, será que não vale a pena aprender outro jeito de viver sua espiritualidade? Talvez no próximo capítulo você descubra que o maior milagre de Mateus ainda estava por vir. Foi numa tarde ensolarada, de céu limpo e canto de sabiá. Mateus estava sentado no chão da sala, montando um quebra-cabeça com Levi. Aquele era um dos poucos momentos em que o menino conseguia ficar em paz, focado, sem se desregular. De repente, Levi olhou para o pai, apontou para o céu e disse: Deus é bom. Foi a primeira vez que o menino falou espontaneamente. Foram só 2 palavras. 2 palavras que derrubaram o gigante de dor que ainda morava no peito daquele pai. Mateus chorou. Chorou como se o céu tivesse falado com ele. Aquelas 2 palavras que para qualquer um poderiam parecer simples, foram um verdadeiro grito de vitória para quem havia enfrentado tantos desafios. Era como se o próprio Salmo 26 ganhasse voz. Infantil. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Levi estava ali dizendo que entendia Deus, que Deus era bom, e que o pai dele, ao mudar, também se tornara bom. Uma verdadeira história de fé e esperança traduzida em uma frase singela. Essa experiência foi tão marcante que virou símbolo de uma nova fase na vida de Mateus. Ele mandou bordar a frase "Deus é bom" em camisetas, gravou uma canção infantil com essa mensagem e passou a usar essa expressão como assinatura nos vídeos que fazia com os filhos. E aqui vai uma dica prática. Se você tem filhos com deficiência, nunca subestime o poder dos pequenos avanços. Comemore tudo. Celebre cada conquista, porque o céu se manifesta nas miudezas.
A fala de Levi despertou em Lucas um novo interesse. Por comunicação, ele começou a usar mais os olhos, apontar com mais intenção e até dar gargalhadas espontâneas. A relação dos três virou um espetáculo de amor silencioso. Um conto de superação e fé contado em gestos, olhares e abraços demorados. Era como se o lar, que antes era território de conflito espiritual, agora fosse jardim de descanso e cura. A transformação, que começou com um silêncio, seguiu com uma crítica, ganhou forma com empatia e agora florescia em palavras que antes pareciam impossíveis. Isso é milagre. Isso é graça. Isso é o Salmo 26 vivido na pele, na carne e no espírito. E talvez você esteja aí esperando um grande sinal do céu. Mas o que precisa é só mudar a forma como escuta e ama. Mateus agora dava palestras com os filhos. Fazia vídeos sobre inclusão espiritual. Criou um canal com o nome Deus é Bom, com Levi e Lucas, onde contava sua jornada, dava dicas, lia trechos da Bíblia adaptados e mostrava que é possível ser espiritual e sensível ao mesmo tempo. O homem que assustava com sua fé, agora curava com sua compaixão. Em uma conferência nacional sobre paternidade inclusiva, Mateus foi homenageado com um prêmio de impacto social. Ele subiu no palco com Levi e Lucas e não disse muito. Apenas repetiu com voz embargada: Deus, bom. A plateia aplaudiu, de pé. Mas o verdadeiro reconhecimento já tinha vindo antes, em forma de abraço, de riso, de paz. Esse é o prêmio dos íntegros. Saber que sua vida é útil, mesmo que poucos entendam. E agora, para você que nos acompanhou até aqui, quantas vezes você achou que ser forte era gritar mais alto? Já parou para pensar se a sua forma de demonstrar fé tem afastado ou aproximado as pessoas de você? Será que não está na hora de você adaptar, mudar, tentar outro jeito? Essa história fictícia, criada com a ajuda de inteligência artificial, é um convite à reflexão. E você, como Mateus, pode reescrever sua história ainda hoje. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Curta, comente aqui embaixo. Você já viveu algo parecido? E claro, se inscreva no canal Contos Inspirados nos Salmos. A gente se vê no próximo vídeo.